Se você vai fazer vestibular e está começando ou vai começar a estudar história, certamente já parou para pensar no seguinte: em que ordem eu estudo? Você não sabe se começa pelas matérias mais recentes ou pelas mais antigas, pelo que você gosta mais, pelo que você gosta menos. E o que acaba acontecendo é que você estuda sem ordem nenhuma. E aí você salta do Tiradentes para o Sarney, volta para o Médici, dá um pulo para o Luís XIV, e aí vai para o Henrique VIII. E aí começa a bater o desespero, você não sabe se o Tratado de Versalhes foi assinado em Berlim, se a Conferência de Berlim aconteceu em Versalhes, e você não sabe mais o que fazer, vai para as ruas e começa a gritar com as pessoas do nada. Para impedir que isso aconteça, eu vou aqui te ajudar e dar um caminho para uma ordem para você estudar as matérias. E vou justificar por quê. Vamos lá? Eu sou o André Bolsinha, sou professor de História, divido esse canal aqui com o grande André Botelho, e a gente no AB2 não fica mendigando like, nem curtida, não. Você curte se quiser, você faz o que quiser porque você é livre, é nisso que a gente acredita. Bom, eu, se fosse você, começaria pelo século XIX, porque os séculos XIX e XX são perguntados com um nível de detalhe um pouquinho maior. Então eu acho que é bom começar por eles. Então eu iria primeiro para o XIX, História Geral. Entraria logo no período napoleônico, porque isso vai te obrigar a esbarrar nas ideias iluministas, em alguma coisa da Revolução Francesa, mas você pode se concentrar ali no bloqueio continental, na guerra com a Rússia, que são as coisas mais perguntadas e mais importantes. E dali, a derrota do Napoleão leva ao Congresso de Viena um remodelamento aí da Europa, a restauração absolutista, e que é uma coisa bastante importante, com bastante consequências e bastante perguntada. Bom, a restauração absolutista tinha tudo para dar errado e deu, né? Se seguiu a ela uma série de ondas revolucionárias liberais. Dessas ondas, eu me concentraria na onda revolucionária de 48, porque além do caráter anti-absolutista, liberal, tem também uma novidade, que são demandas dos trabalhadores da cidade, já, inspirados pelo socialismo que vinha sendo gestado nessas últimas décadas. Então, é um momento diferente. De 48, eu faria uma viagem transatlântica para os Estados Unidos para ver a Guerra Civil dos Estados Unidos. Bastante importante, expansão para o oeste, alguns vestibulares gostam muito disso, mas sobretudo a Guerra Civil e sobretudo a causa da Guerra Civil e as consequências da Guerra Civil. O conflito mesmo não importa tanto. Uma das consequências da Guerra Civil foi um crescimento econômico americano que levou a uma expansão americana que coincidiu com o imperialismo europeu. Então, você pula aí para essa parte dessa expansão, essa nova expansão europeia, os seus fatores, aí você vai acabar esbarrando em racismo científico, o darwinismo social, a competição entre os países, o aumento de rivalidade, e isso deságua necessariamente na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial em si não é tão importante, mas mais as causas e as consequências. Bom, feito esse panorama, eu partiria para Brasil. Começa pela independência, mas volta lá no Dom João, ele chegando aqui, porque ali estão as raízes do processo que levou o país a ficar independente. Dali, do governo do Dom Pedro, eu me concentraria bastante na Carta Otorgada, porque é muito importante, foi a base legal, digamos assim, de todo o período monárquico, e também está ali já as raízes, a semente do próprio declínio do Dom Pedro, do seu autoritarismo e tal. Pularia para as rebeliões regenciais, quais são elas, as principais características, mas sobretudo por que acontecem na regência. Por que acontecem nesse período em que não havia um monarca governando. Dom Pedro era pequeno e tal, havia uma regência de, primeiro 3 pessoas, depois uma só. Mas por que aconteceu nesse período? Essa é a grande questão. No segundo reinado, eu me concentraria no sistema político, parlamentarismo às avessas, o revezamento dos partidos, a pouca diferenciação entre os partidos, e dali já pularia para a proclamação da República. Mas quando eu digo proclamação da República, as causas da proclamação da República. E aí isso vai fazer você esbarrar na Guerra do Paraguai, vai fazer você esbarrar no crescimento do exército, no processo abolicionista, até chegar à proclamação da República.
Agora, no 19 tem um tema paralelo a tudo isso, que atravessa tudo isso e que é fundamental não só para entender o Brasil, mas para fazer qualquer prova de vestibular, que é a escravidão. A escravidão não só vai permear toda a história do Brasil, como ela está presente entre nós de diversas maneiras e vai estar presente na prova de diversas maneiras. Não só a escravidão no Brasil, ainda que principalmente a escravidão no Brasil, mas os motivos pelos quais a Inglaterra resolveu lutar contra o tráfico, depois, enfim, ajudar no movimento contra a própria escravidão, como isso aconteceu nos Estados Unidos, como é a questão racial nos Estados Unidos depois da Guerra Civil, enfim, tudo isso é bastante importante para nós e para as provas. E aí eu passaria para o século XX, também dividindo em duas linhas, também começaria por geral, indo para a crise de 29, teve lá a Primeira Guerra, que a gente já comentou, tem a Revolução Russa, mas assim, detalhes da Revolução Russa não são tão importantes assim, não são tão cobrados, embora o conhecimento de que houve a Revolução Russa e desse impacto é importante, mas eu cairia de cabeça na crise de 29, porque a crise de 29, enfim, vai ser um abalo importante na crença liberal, vai fazer gerar uma série de coisas novas, tanto na América como na Europa, como, por exemplo, os fascismos, principalmente, ou exclusivamente o caso italiano e o caso alemão. Você vai acabar esbarrando na Espanha e Portugal, mas não precisa saber detalhes disso. A Espanha talvez por conta da Guerra Civil, mas também é um assunto, digamos assim, do segundo time. Não está no primeiro time dos temas perguntados. De fascismo, eu pularia para a Guerra Fria. Porra, Bolsos, mas e a Segunda Guerra Mundial? Bom, primeiro que eu não preciso te pedir para estudar a Segunda Guerra Mundial, porque todo aluno gosta. E segundo que a guerra em si não cai muito. Cai mais o nazismo, o governo nazista, do que a guerra em si. Os vestibulares não gostam mais tanto de detalhes militares. Então, eu pularia para a Guerra Fria. Aí sim, né, as etapas da Guerra Fria, né, aquele clima pós-Segunda Guerra Mundial, os primeiros eventos, as etapas de desenvolvimento até o fim. Na paralela, dá uma olhada nos conflitos. Também não se perguntam detalhes desses conflitos, mas sempre a relação deles com a Guerra Fria. Seja a Revolução Cubana, seja a Revolução Chinesa, seja a Guerra da Coreia, enfim. É sempre a Guerra do Vietnã, sobretudo. É sempre bom saber ligar esses conflitos à Guerra Fria. A mesma coisa de descolonização, né? Essa nova onda de independências, agora na África e na Ásia, elas também podem ser ligadas à Guerra Fria. Tem sua estrutura interna, tem seus fatores internos, mas em termos de prova, essa ligação é sempre importante. E aí, anos 60, cada vez mais os anos 60 aparecem na prova, porque trazem um jeito novo de ver a política, trazem um grupo novo, os jovens que veem o mundo de uma outra maneira, ou pelo menos um certo grupo de jovens de classe média alta, que estão indo para a universidade. E isso muda, enfim, todo o rumo da política, seja de pessoas e momentos em que esses valores dos anos 60 voltam, sejam grupos que se colocam contra esses valores. E aí você tem uma certa balança a partir dali. Bom, dos anos 60, eu iria logo para o fim da Guerra Fria. Tem os anos 70 no meio, a crise do petróleo, mas eu acho que você pode cair nos anos 80, porque por um lado você vai ver o neoliberalismo aparecendo, que é uma resposta à crise econômica, mas por outro lado você vê a implosão da União Soviética. Às vezes a gente lê por aí que os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, não. Eles não ganharam, a União Soviética perdeu. Aquilo ali não funcionava de jeito nenhum e uma hora implodiu. De uma maneira muito especial, estranha, única, que você vai lá ver, né, o Gorbachev e as medidas dele. Bom, tendo visto isso, esses pontos principais, aí eu andaria para trás. Mas, como primeiro passo, eu acho que tá bom para esse vídeo. Se vocês quiserem que eu detalhe os pontos principais das partes para trás, vocês comentam aqui e eu faço outro vídeo numa boa. Tudo bem? Agora, se você quer uma ajuda a mais, eu e Botelho a gente tem uma oferta. A gente acabou de abrir uma plataforma que tem não só os vídeos para vocês estudarem, tem dezenas de vídeos, tem material por escrito, tem espaço para pergunta e as perguntas serão respondidas por mim e pelo Botelho e não por mão de obra infantil explorada de algum país asiático. Tem atividades com gabaritos e ainda tem encontros ao vivo online
mensais agora e quinzenais mais perto do vestibular, seja para tirar mais dúvidas, seja para aprofundar a matéria. Ah, mas deve ser caro. Não, é menos que R$ 4 por dia. Não dá nem para você tomar um mate na praia. Mas se você acha que é bom demais, eu vou te mostrar a plataforma. Aguenta aí. Bom, essa é a entrada da plataforma, da nossa área de membros. Aqui um Big Bang para mostrar que você tem que começar por aqui. E aí, depois tem Hoje na História, que é uma sessão de temas atuais, enfim, que aparecem no vestibular com frequência, mas vistos sob um ponto de vista histórico. Depois dois módulos mais diretos, né, o Direto ao Ponto Brasil, Direto ao Ponto Mundo, onde, enfim, a gente vai destrinchando. A gente começou justamente pela ordem que eu apresentei para vocês, o 19 e o 20, e em breve a gente vai avançar, né, para a Idade Moderna. E por último, uma parte de História e Arte, onde a gente vai relacionar quadros, livros, novelas, às vezes, romances, com os temas históricos, uma coisa que de vez em quando aparece em prova também. Se vocês quiserem ver, se eu entrar aqui no Direto ao Ponto Mundo, por exemplo, então, sei lá, começa aqui, está em Revolução Francesa, você pode ir descendo, período napoleônico, Congresso de Viena, Estados Unidos, imperialismo, Revolução Russa, fascismo, aí sei lá, se a gente quiser parar em fascismo aqui, então ascensão do fascismo, vamos lá, ascensão do nazismo, e aí você vê, quando você clica, primeiro você vê a aula aqui, aí você pode ver a aula, embaixo exercício, depois o texto que a gente escreveu, sempre uma indicação de livro, de filme, para quem quiser se aprofundar mais, um espaço para dúvida, onde vocês vão escrever e a gente vai responder. Então, essa aqui é a nossa plataforma, que como eu falei, custa menos de R$ 4 por dia, não vejo como você vai achar um motivo para não ter esse apoio no seu estudo, tá bom? O link está aqui embaixo, qualquer coisa clica que você vai saber mais detalhes, tá bom? Forte abraço!